Bom dia! Sejam bem-vindos ao programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Hoje nós estamos recebendo aqui nossa convidada especial, Júlia Levi. Ela é administradora de empresas, especializada em empresas familiares. Nós vamos falar sobre o sucesso da empresa familiar na prática. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E esse nosso assunto, eu tô vendo aqui a Tânia Bico já entrou. E esse nosso assunto, ele é fundamental, principalmente nessa época que tantas empresas estão sofrendo por causa da crise mundial advinda do coronavírus, né, da pandemia, e que não sabem o que fazer, quais as estratégias, os caminhos para conseguir se realizar nesse sentido. E além disso, tem pessoas também que estão precisando se reinventar, né? Devido a tudo isso, houveram grandes modificações na sociedade, nas relações de consumo. Então, é necessário para algumas pessoas mudarem mesmo de nicho, mudarem de perspectiva ou atualizarem os seus trabalhos. Então, nós já falamos a respeito das empresas familiares, nós estamos lançando aí uma jornada para isso, para famílias empreendedoras e para empresas familiares. Nós estamos fazendo todo um trabalho, se preparando para isso, e hoje nós vamos trazer aqui alguém bastante especial que trabalha com isso, tem uma empresa familiar, tem experiência com isso, né? E vai trazer para a gente a visão na prática. Seja muito bem-vindo, Renan, que bom te ver por aqui. Então, ela já chegou, a Júlia, deixa eu convidá-la. Vamos lá. Não estou encontrando. Acho que ela saiu. Aqui, entrou novamente. Júlia. Júlia, eu não tô te encontrando. Se você estiver aí, por favor... Ah, encontrei. Peraí. Tá o nome da empresa, né? Eu tava te procurando como Júlia, tá? Bom dia, Júlia! Bom dia, gente! Bom dia, Van! Olha os meus clientes aí, vou ficar emocionada. Que lindo! Tudo bem? Tudo bem, Van? Tudo bem? Que maravilha, Júlia! Então, nós vamos falar aqui sobre um assunto super bacana, né, Júlia? A gente já vem trabalhando aí as empresas familiares, né? Agora, da perspectiva do trabalho que desenvolve, é um trabalho com a visão sistêmica, né? Toda essa parte jurídica, trazendo um suporte, né? Para que essas empresas possam lidar com as situações, principalmente dessa época, né? Você vê, Júlia, que eu te conheço, desde que eu te conheço, você já desenvolve esse trabalho também de home office, né? Já tem essa visão, você já tinha essa visão, até porque a tua empresa trabalha com vários estados, não sei se você chega a trabalhar fora do país. Isso, nós atendemos, como a empresa que eu represento, a empresa, né, qual eu faço parte da família, né? É a empresa que foi fundada pelo meu avô. Então, hoje nós somos a terceira geração de pessoas da família, né? Então, a gente tem familiares na parte da indústria, tem familiares na parte da administração comercial. Então, desde daquele tempo, a gente já começou a se organizar para ter uma dinâmica diferente, né? Porque hoje nós atendemos, são 40 anos de história a empresa, então hoje já temos, atendemos o Brasil. Ainda não estamos no projeto exterior, mas é um sonho, né? Faz parte do legado, eu penso assim. Não sei se pela minha paixão pelo que eu faço, por eu ter me encontrado, então a gente sempre pensa em melhorar, né? A gente vê a empresa... Isso, em crescer, em aprender, olhar para tudo que a família vem construindo, né, durante os anos, a dedicação, a base. Claro,
que é o conhecimento mais precioso, porque por mais que nós estejamos na faculdade, por mais que a gente faça curso, por mais que, claro, as outras experiências, né? Porque eu não trabalhei só dentro da empresa da família, eu trabalhei em outras empresas também que não foram familiares, então isso dá um pouco mais de equilíbrio para a gente não ser tão apaixonada assim, não ter só aquela visão cega e às vezes imatura, né? Pelo amor que a gente tem pela organização, pelo trabalho, pela história que vem sendo construída. E pelo amor à família, né, Júlia? Pelo amor à família. Aí está o ponto da empresa familiar. Porque a empresa familiar, antes de se tornar empresa, existia uma família, é uma família. Então, é uma família. Tá lá o seu pai, tá lá sua irmã, né? Sua mãe, seu avô. Sim. Meu foi tio, o avô e tal. O tio, o primo. Então, quer dizer, é como se fosse uma reunião de família, né? Mas não é. Aí que tá o ponto-chave. Compreender que ali não é uma reunião de família, ali são profissionais que estão para desenvolver um trabalho, ofertar algo que possa realmente ser útil para a sociedade. Então, a formação da empresa tem essa visão. E aí eu achei bastante... Não, só para concluir, achei bastante importante você vir. Por quê? Porque vocês são um caso de família, né, de empresa familiar de sucesso. Então, já está na terceira geração, né? E aí eu vou trazer com você algumas questões para a gente avaliar. Como, por exemplo, essa questão de gerações. Conforme novas gerações entram com novas ideias, né? Cada geração traz toda uma perspectiva diferente. Então, você já chegou com uma outra visão, fazendo cursos e pensando, olha, a gente pode implementar isso, colocar tal tecnologia e tudo. Como lidar com essa mudança de gerações, honrando as primeiras e fazendo com que tudo dê certo na empresa, né? O desafio, Vanessa, é a gente entender que, sim, claro, é o meu pai que está ali, né, dando ordem, falando que eu fiz errado. Geralmente, a gente tem esse grande desafio da empresa familiar. Acredito que quem trabalha em família somos 70% das empresas brasileiras, né? Sim, não somos poucos, somos 70%. A maior parte. A maior parte. Eu acredito que as empresas familiares, elas sustentam o Brasil. Essa que é a grande verdade. Então, só que ali naquele momento não existe o meu pai. Existe o diretor comercial, existe o diretor fabril, existe a minha parceira de negócios, existe... então, quando nós que viemos depois, porque eles já têm experiência, na verdade, cabe a nós que estamos chegando agora, primeiro, observar eles que já estão, que fundaram, que deram continuidade, que fizeram a empresa crescer, que fazem... Já deram certo. Que já deu certo. Então, eles já conseguiram. Cabe a gente ter a humildade, o respeito e a maturidade. Tem a Michele, minha cliente da Prints Color Flex Goiânia. Legal, a Michele falou que leva bronca do marido. Claro. Porque lá ele não é teu marido, né, Michele? Lá ele deve ser um chefe. Tá dando bronca. Sim, parceiro comercial. E a gente tem essa maturidade que vem construindo com o tempo para respeitar isso, para ter a humildade de falar, não, você tá certo. Eu até mudei a minha forma de lidar na empresa. O pessoal deve achar engraçado, porque falam para mim, porque seu pai falou que é para faturar. Eu falo, o senhor Renato pediu, mas não é que eu tô falando para os outros, eu tô falando para a Júlia, porque é a Júlia que tem que entender isso mais que todo mundo. A Júlia, parceira comercial, que tem que ter essa postura. Essa é a primeira etapa para a gente ter um relacionamento pessoal e profissional de sucesso. É saber que cada momento, cada pessoa desenvolve um papel e que não cabe a nós, como filha, falar, pai, por favor. Não, pelo amor de Deus. Pelo contrário, que a nossa postura... Júlia, essa postura que você trouxe, pai, por favor, ela existe, tá, em muitas empresas
E é aí que começam as empresas a falirem, a terem problemas. Quando porque olha aí a gente está entendendo. Enxerga a família. Se mistura os sistemas. Mistura os sistemas. Na verdade, é por quê? Porque aí você deixa de... A minha prioridade, como parceira comercial, eu já fui funcionária interna da Vitória Regia. Eu comecei quando meu filho nasceu, mudei de área, né? Atuava na área da pedagogia, na área da artes. E quando meu filho nasceu, eu tive que me redescobrir, me reorganizar, né? Colocar novos objetivos. Naturalmente, quando a família cresce, novos objetivos vêm. E aí eu vi uma oportunidade de eu estar próximo, sim, e de eu aprender também. Porque, querendo ou não, do ônus e no bônus, nós vamos sentir o impacto. Então, o meu maior objetivo, em termos pessoal, é sim que a empresa cresça cada vez mais, tenha estabilidade, tenha prosperidade, tanto na parte pessoal como na parte profissional. E a parte profissional, ela me alavancou, então ela me recebeu lá nova. O desafio é assim, você só tá aí porque você é filha do dono, é outro grande ponto que a gente se sente desse tamanhinho. Você fala, nossa, ninguém reconhece meu mérito, né? Eu só tô aqui porque eu sou filha do dono. Até você mudar a visão das pessoas que te recebem, né, na empresa. E aquele pé atrás de falar alguma coisa porque não quer desagradar a filha do dono. E da mesma forma, a pessoa tem que... Muito importante ter maturidade para se posicionar, verdade? Para ser profissional, acho que eu quis dizer, a Mayara, né? Não, ela quis dizer se posicionar mesmo. Sim, o relacionamento entre... Trabalhar essa questão que a Mayara trouxe, muito bom. Sim, muito, muito bom. Então, esses, para mim, são os grandes desafios o prazer de você poder compartilhar, de você ver o sucesso, a história da família, porque ela acaba caminhando junto com a história da família, a empresa. Sim, ela se mistura. E aí é que o ponto do posicionamento que a Mayara trouxe, que é algo que a gente ensina bastante, Júlia, e eu vou te falar, nós temos casos de empresas que nos procuraram que já estavam para fechar, para a gente já fazer levantamento para talento. E a gente trouxe simplesmente para elas um princípio, que é o princípio da ordem, o princípio da hierarquia. Hierarquia, perfeito. E dentro desse princípio, né, a gente traz como... Para trabalhar com as pessoas, para ensinar isso para elas, a gente traz como imagem o tabuleiro de xadrez, né? A posição das peças conforme o que elas são. Então, por exemplo, você entrou na empresa novinha, né, naquela época, agora você já lá na frente. Mas lá quando você entrou, você era filha do dono na visão de todo mundo. Sim. Então, se você sabe como funciona esse tabuleiro de xadrez, você vai se posicionar e se colocar no seu lugar. Então, qual era o seu lugar? Não sei, de repente ele te colocou aonde? No departamento comercial, quando você entrou? Servindo café e ganhando R$300 e fica quieto e ouve. Café. Perfeito. Ouve, anota e ouve. Eu acho que essa foi a sabedoria do meu pai. Ele podia entrar na live, é que ele briga um pouco com a parte do Instagram. Ele tá adaptando no Face ainda. Olha que legal a questão da geração. Olha que legal, né? E pra mim, que o meu filho, por exemplo, fala, nossa, Instagram é coisa de velha, mãe. Né? Sério? E o que é agora? Que eu tô pensando que eu tô super atualizada. Eles estão conectados intra-sistema, fazendo live não, na verdade, chamada de vídeo entre o grupo, fazendo a chamada de vídeo e fazendo a transmissão dos jogos, sim. Então, é isso. E essa que é a diferença. Eu comecei lá, eu era o peão, né, da peça de xadrez. Acredito que eu continue sendo, porque a gente sempre vai, das experiências que a gente passa, desde o servir café, do anotar o que estavam falando, do atender o telefone, do administrativo, do comercial, eu aprendi com todos lá, e em todos os períodos. Isso é muito importante. Agora, saber realmente a hierarquia, Vanessa, você falou uma coisa que... faz toda a diferença para o sucesso. Se você já entra com essa maturidade...
você se poupa e poupa a família e a empresa de tantas coisas ruins, de tantas coisas que podem ser, na verdade, que nem precisam entrar dentro da dinâmica de empresa, de administração, da família. Mas realmente, nós como os mais novos, é um conjunto. E entender. É um ponto de grande sucesso, viu, Júlia? E o que eu queria te trazer, assim, você, pela visão da filha do dono, tem 2 aspectos aí, como filha do dono. O primeiro, que você não tem existência, que a filha do dono não tem existência. Quem tem existência é o dono. A filha do dono é só uma continuidade do que ele é. Isso então também você ruim. Tão pequena. E tem um outro lado que é a filha do dono como representante do dono. Então a gente não pode agir naturalmente porque o dono está ali representado pela filha. Sim, então, já no outro patamar, né? Assim, tá lá junto com todo mundo, só que sendo a extensão da diretoria. Então isso também deixa às vezes as pessoas acuadas, às vezes as pessoas... isso. É o dono que tá me olhando aqui nesse olhar. Isso, sentado aqui do meu lado. Vê como uma menina, porque é filha pequena. Isso, filha pequena, uma menina que não sabe o que tá fazendo. Esse ponto que a gente ensina, né, que a Mayara trouxe do posicionamento, é você se posicionar. Ali você era, dentro de você, ali, você era a filha do dono? Você estava como a filha ou você estava como uma funcionária? Quando dentro de você entende que você é funcionária, e ali não tem nada a ver de filha, ali não é um relacionamento familiar. Ali é uma empresa. Com certeza, é uma empresa. Só por você se posicionar, que eu tenho certeza que você fez isso, né? Senão você não teria chegado onde você chegou. Com o tempo. Eu fui amadurecendo. Você alcança. É questão do tempo mesmo e talvez um pouco de amadurecimento, de você olhar, de você ter essa troca. Porque a partir do momento, o que eu achei muito legal nesse meu início, né, há 12, 13 anos atrás, foi porque o diretor, ele não me olhou como uma filha. Apesar, claro, que a gente teve que ir modelando a forma de se comunicar, de se direcionar. No começo, para mim, era esquisito escrever Senhor Renato no e-mail. Você fala, pô, eu tô mandando e-mail pro meu pai. Que legal. E nas reuniões comerciais, hoje eu consigo chamar ele de Renato. Eu consigo dirigir ele para ele sobre o Renato, pro meu tio, o senhor Sérgio. Então, essa maturidade é engraçado, mas essa maturidade ela vem com o tempo. E quando ela tem é muito bom, porque na verdade aí aquela posição do filha do dono, que não tem profissão, não tem formação, né? Se você for pensar, filha do dono é o quê? Não é um profissional, existe lá na carteira, né? Na carteira assinada filha do dono. Então, você se posicionar como profissional, você amadurecer, aprender. E esse impulso que eu recebi também, porque ninguém me deixou acomodada lá falando, você vai entrar ganhando bem. Não, você vai estudar, você vai se formar, você tem formação? Aqui você precisa ter uma formação direcionada sobre isso. E eu saí da área de humanas, da pedagogia, e fui fazer administração. Fui aprender cálculo, fui aprender imposto, fui aprender probabilidade, fui aprender contabilidade, fui aprender um pouco da área jurídica, porque a administração ela te dá esse leque. Então, eu me senti desafiada. Recebi esse desafio, porque podia ter fugido, podia ter falado, isso não é para mim, e deixa que meu pai se vire, a empresa é dele, e aí o que for, o que seja, resolve ele, eu vou seguir minha profissão, vou fazer outra coisa. Poderia ter sido, mas eu vejo que mesmo que se eu fosse muito bem sucedida em outra profissão, essas experiências, essa troca, essa construção da história da empresa junto com a família, que é o grande prazer de trabalhar em família, o grande crescimento, eu não teria vivido. É muito rico. É muito rico. Então, eu fui impulsionada e eu fui desafiada. Ninguém me deixou na zona de conforto. Então, é isso que eu... hoje, como mãe, né, eu olho para o meu filho e já penso no que ele é bom para ele fazer aqui na empresa. Já para ver as habilidades dele e colocar no lugar certo para contribuir com o patrimônio da família, com a história da família, porque a empresa se mistura com uma história de conquista.
né? Sim, De tudo sim, que foi realizado. Imagina quanta energia tem dos seus familiares, né? Dos sim, antepassados ali para que para que essa empresa crescesse, né? E é sim, uma empresa exatamente. grande, né, Júlia? Ela é uma empresa grande. Olha, hoje a Vitória Regia é uma empresa de porte médio, não é uma mega empresa, é uma empresa com uma estrutura enxuta e muito organizada. E isso também eu admiro. Senão eu vou começar a rasgar seda, né? Mas eu vejo a coerência. Mas é importante você rasgar É seda, importante. porque com isso você traz os elementos que as pessoas precisam aprender. Né? Sim, sim, sim. O engraçado é que no começo a gente acaba tendo uma visão tão clínica, é como se fosse como um membro da família. Então a gente acaba apontando muito mais erros, muitos problemas. É um membro. É um membro, é uma pessoa. A empresa é uma pessoa. É uma pessoa jurídica. Tem CNPJ, né? Tem CNPJ, tem uma documentação, exatamente. Então, juridicamente ela é chamada de pessoa. De pessoa. Então, ela exatamente. É uma pessoa. É um membro mesmo. Eu falo, o pessoal brinca, eu falo, olha, e aí, Júlia tá namorando? Eu falo, não, meu marido, que é o CNPJ 18949, é muito ciumento, ele demanda muito tempo de mim. É uma brincadeira, claro, mas é uma pessoa, então a gente acaba fazendo o quê? Cuidando. Né? Aquele antigo ditado, né? Que era o que engorda o porco, o olho do dono, que a gente já ouviu milhares de vezes. Às vezes você fala, nossa, não, isso não... Mas é porque o dono, ele tem um olhar, né? O dono, os familiares, os filhos, os netos, tem um olhar de família, de pessoa. Então você quer que ela esteja saudável, bem, feliz, crescendo. Não é a mesma coisa que a gente quer dos nossos familiares? Dos nossos filhos, eu posso dizer. Dos nossos filhos, sim, dos nossos pais, que a gente quer eles bem cuidados, né? Porque a empresa tem mais idade que eu. Eu tenho 30 e ela tem 40. É um filho mais velho, é possível para as jurídicas. Então, é o filho do meu pai, ela é minha irmã. A Vitória Regia tá bom. Eu tenho já minha filha, porque hoje eu já tenho o meu CNPJ também. Então, hoje a empresa, ela já tem parceiras empresariais que também são família, eu, a minha irmã, então as pessoas jurídicas respectivas. E isso foi uma alavanca. Então, hoje a fábrica, né, da empresa mãe é em Manaus, é sede própria, é lá que a gente recebe a importação e a produção, a conversão do material. Nossas bases comerciais são em São Paulo. Aqui eu estou no meu maravilhoso home office, que a gente conversou até há pouco tempo atrás. Eu estava aqui rezando com o vizinho fazendo a reforma e eu vai parar. Esse é o problema do home office. Isso, os desafios, né? E eu, tudo bem, vai parar, fechei a janela, acalmei o cachorro, acalmei o gato, o menino fica quietinho, tudo certinho. Então, essa dinâmica de você administrando as coisas pessoais e as coisas profissionais no dia é que me dá muito prazer. Então, acompanhar esse crescimento da Vitória Regia, da M. Levi, que é a minha empresa, da empresa da minha irmã, essa sinergia entre as empresas. Hoje nós atendemos o interesse de todos e fazemos todos crescer. E aprendemos, né? Quer dizer, vocês foram uma empresa familiar, que é o primeiro título que a gente trabalha, e vocês se tornaram uma família empreendedora, que é o segundo momento, onde cada um abre a sua empresa, mas trabalha correlacionado, todos empreenderam. E aí você trouxe uma outra riqueza, que é mais um desafio, que é o home office, que é algo que veio com muita força agora depois da pandemia. Então agora você vai aprender um outro desafio, você está não só em família, mas agora dentro de casa, né? Sim, e agora todos casa, misturadas ao seu trabalho. Como lidar com isso? Né? Olha que bacana. Na verdade, a vantagem que eu tive é que, como a gente se conhece há uns 4 anos, até mais, né? Acho que uns 4 ou 5 anos atrás. Foi logo quando eu comecei o home office. Eu já tinha... Sim, eu lembro. Eu achei você muito ousada. Lembra que eu olhava assim, gente, como é que ela vai fazer isso? Porque pra mim tinha que... A gente conversou sobre isso, lembra? Sim, muito. Eu tentei te tirar do home office. Eu disse, vamos comigo, Júlia, pro escritório.
Eu pego uma sala lá, quase que eu te tirei, né? Foi por pouco. Foi por pouco. Aí você vê, e são escolhas, né? Que são desafios, porque na verdade, numa sala comercial ia ser ótimo também, quem sabe num novo momento, né? Não, A gente e tá só um minuto, Júlia. Deixa eu só fazer uma colocação bastante importante que você me trouxe à memória, e eu acho isso legal trazer para as pessoas. Por que que eu quase tirei a Júlia de casa? Né? Porque ela já tinha essa visão e ela tem algo que é bastante importante para uma empresa dar certo, que é a organização. Ela sabe organizar. Então, dentro da própria casa, eu me lembro de você, Júlia, buscando o espaço que seria a empresa. Um espaço sagrado, né? Eu lembro que você fez na sala. Teve um dia que você colocou dentro da sala um monte de mesa. Depois você montei pegou a empresa no meio da sala. No escritório. Eu acompanhei esse teu processo, eu achei super bacana. Porque mesmo dentro de casa, você trouxe o princípio da ordem. Então, você estava em casa, você estava com cachorro, com criança, com toda a questão de uma casa, mas você criou um espaço que era seu para a empresa. E isso é importante, colocar cada coisa no seu lugar. Eu quase tirei a Júlia de lá com um argumento. Esse argumento foi poderoso, que foi a questão das comadres. A Júlia já participou do grupo das comadres, né? E lá nós pensamos em colocar um espaço kids. E nesse espaço kids, as mulheres, os pais também, os homens que tivessem filhos pequenos, teriam um respaldo nesse espaço, teriam lá cursos de como lidar com as crianças enquanto estariam trabalhando. Sim, então, que é um sonho, hein? Ainda não realizou, mas pode realizar. Fazer uma espécie de coworking, né? Um espaço de trabalho, onde teria um networking, todo mundo se ajudando e tudo, e com outro local, já olhando para a questão da família, das necessidades, que às vezes o pai ou a mãe está com a criança pequena e vai ter todo esse suporte no mesmo ambiente que está sendo alavancado, a questão da rede, né? É um networking. Então, quase. Mas ainda tá, né? Ainda tá pensando nisso. Sim. Não, é que você começa a falar, minha cabeça é uma maquininha de ideia. Quem trabalha com as minhas parceiras, quem me conhece, quem tem amizade, eu gosto muito de trabalhar com amigos. Eu acredito que não só os meus fornecedores, como os meus clientes, eles acabam se tornando amigos, porque a gente tem um cuidado, a gente acompanha a história, até do comprador que está lá longe. Então, e a minha cabeça ela fervilha de ideias. E essa ideia do home office, do coworking com um espaço kids, com um espaço adequado para os pais, é algo que eu pensei, porque eu pensava assim, gente, olha, você ter autonomia de você começar a trabalhar a hora que quiser, porque tem toda a demanda da casa, já é muito bom. Agora, você ter um espaço que você saiba que seu filho está ali, brincando, orientado, com monitor, suporte, comendo uma frutinha, né? Tem mães que trabalham com filhos pequenos. Eu fui uma que coloquei meu filho 3 vezes na escola. Fui meio maluca, tinha 20 anos, falei, mãe solteira, 20 anos, falei, ou eu trabalho, eu estudo, ou senão eu vou ser eternamente a filha do dono, que não tem estrutura, que não tem autonomia, que não tem independência financeira. Então eu fiz uma escolha e eu sei que eu tenho pagou preço com criança pequena, né? Eu tenho colaboradoras trabalhando com crianças pequenas em casa e elas são muito felizes. Claro, Júlia, tenho 2 crianças pequenas. Então, você também. Duas. Duas. Então, essa configuração, para mim, na minha visão, seria assim, é um sonho. Nós vamos realizar, deixa um passo vamos. A questão da ordem, né? Um passo cada vez. A ordem, isso mesmo. A ordem, eu sou muito de mudar os espaços, eu gosto de... Não tenho informação nenhuma disso, a minha irmã tem. Olha e fala, nossa, de novo você virou essa mesa, Júlia? Nossa, eu falo, tem que adaptar, porque vai me atender. E ela fala, nossa, mas esse sofá não estava ali, por que você tirou? O quadro, né? O quadro some de lugar. Tá torto, o móvel tá não sei o quê. Mas eu vejo que o quê? Já que a gente tem o espaço, que seja o espaço mais adaptado, o possível.
Para facilitar o seu trabalho. Para fazer de melhor forma o meu trabalho, para eu estar perto dos meus bichinhos que estão aqui, né? Para eu. Tem mais de um? O quê? Tem mais de um bichinho? Eu tenho o Brownie, que você conhece, que é o cachorrinho, tá deitado aqui no meu pé, já passeou logo cedo, e agora eu tenho 3 gatos. Nossa! E agora eu tenho 3 gatos. Então, assim, a minha família, que é grande, hoje nós compomos 6 pessoas em casa, eu, meu filho Zion, os 3 gatos e o Brownie, são muitas pessoas. Já entende o ritmo de trabalho. A gente tem esse... Já se adaptaram, já criou uma rotina. De horário, de disciplina, de rotina. Eu sinto que a família é enorme e tal, mas é a questão mesmo de estar concentrada, estar focada no que você está fazendo. E realmente, ordem, preparar o seu espaço, limpar a sua mesa. E aí, quando você for falar com o seu pai profissionalmente, seja profissional. Perfeito. Tenha a postura de que você está falando com o seu parceiro comercial, com o fornecedor, com a sua representante. Claro. Então, isso que traz equilíbrio para a gente. Aqui, nós também somos uma empresa familiar, né? E é bem interessante que, por exemplo, meu marido me chama de doutora Vanessa. Então, doutora Vanessa para lá, doutora Vanessa para cá. E tem pessoas que, depois de um tempo, clientes falam... Aí que fazem a ligação. Falam, peraí, mas vocês são família? Eu sou marido dela. Mas porque percebem, sabe? No trabalho não dá. A maneira como a gente se trata, não dá para perceber que é marido e mulher. Sim. Agora, saiu de lá, aí mudou a história. Então, a gente tem que saber em que momento nós estamos, em que posição nós estamos. Se eu estou dentro da empresa, neste momento, a minha posição, diante dele, eu sou chefe dele. Sim. Essa é a minha posição. Então, eu vou tratar ele como chefe, né? Agora, saiu dali, a minha posição não é mais de chefe. Agora é de esposa. Então, eu vou tratar ele completamente diferente. Por quê? Porque eu reconheço a posição que eu estou naquele momento. Isso é uma ordem. Se você coloca a ordem, a posição dos objetos, como você muda, a posição das pessoas. Então, quando você está trabalhando, o teu filho, naquele momento, ele não está com a mãe dele, né? Se ele está trabalhando. Ali não é a mãe dele, né? Ali é uma parceira, se ele estiver trabalhando, né? Sim. Então, você tem que saber lidar com isso. Você está almoçando em casa, é pai. Sim. Você está na empresa, senhor Renato, né? Eu percebi aqui uma participação da Tânia, ela colocou assim, dados do IBGE e do Sebrae mostram que 90% das empresas no Brasil são familiares. 90%. Eu chutei por baixo, 70%. Aqui vem os dados, elas representam cerca de 65% do PIB e empregam 75% da força de trabalho do país. Embora sejam consideradas a espinha dorsal da economia nacional, pesquisas também apontam, por outro lado, que a cada 100 empresas, 70% não passam para a próxima geração. Por que não passam? Porque não conhecem princípios básicos de administração como esse que a gente acabou de trazer. O fundador e apenas 5% conseguem chegar à terceira geração. Olha que incrível, né? Então, esse é o ponto-chave, ela ainda colocou mais um pouco. Um dos maiores problemas relacionados à gestão de uma empresa familiar é justamente a própria família, né? Michele falou, a cobrança é maior, não é fácil, né? E cadê? Enquanto sobre a regência do meu pai, a outra pessoa falando, a Sandra, era funcionária. Depois, com seu falecimento, a dona. Então, a Sandra também trabalhou com o pai, ela era funcionária, e quando o pai faleceu, ela passou a ser a dona da empresa. E aí tudo mudou. Senti na pele o que era ser dona. Olha que legal. Uau. A Tânia trouxe, em muitas situações não há uma clara distinção entre os relacionamentos pessoais e profissionais. Peraí, só um minuto aqui. Fazendo com que os conflitos familiares se perpetuem dentro da rotina da organização. Sim. O Aloísio também colocou. Teve um monte de participação aqui, eu não vi. Durante muito tempo, me preparei para ser a segunda geração de sucessão. Olha que legal, outra empresa familiar e ele seria a segunda geração.
Infelizmente, olha aqui um caso ruim. Pelo despreparo emocional, falta de um programa sucessório, perdemos uma grande chance de estarmos a família ainda. O ego e os ciúmes do diretor tomaram conta, infelizmente. E ciúmes, ego, questões familiares, conflitos familiares. Você sabe, Júlia, até questões de crimes familiares são levados para as empresas. Então, houve uma questão de violência doméstica. E aí, depois disso, vão para a empresa. E às vezes ocorre a violência. Eu já presenciei, tá, Júlia? Eu como departamento jurídico, eu presenciei a violência doméstica dentro da empresa. E foi muito horrível. Eu estava lá. Era uma reunião de diretoria, por isso que eu estava lá. Então, eu precisava dar um suporte, um parecer técnico. Estava eu e mais 2 profissionais, um profissional de contabilidade e tinha um outro profissional de mediação de conflitos, porque já existia o conflito na empresa. E durante a reunião da diretoria, que eram todos família, uma das pessoas se levantou e mandou a secretária chamar todos os funcionários da área comercial. E tinha um salão bem grande, e simplesmente ela levantou da mesa de reunião e pediu para o advogado, um outro advogado que era o advogado da empresa mesmo, eu vim como um suporte extraordinário para trazer uma especialização da família, do que eu faço, do sistema. E aí nós saímos. Quando a gente saiu, o salão tinha um monte de funcionário e ela começou a pedir para os funcionários falarem mal do marido. E aí, nossa, e aí tinha o sogro, porque era uma empresa grande, familiar, tinha o sogro se doeu por causa do filho, quer dizer, ele já saiu do lugar dele, já virou pai. Olha, e os funcionários que não tinham nada a ver, sabe? Então começou uma agressão na frente de todo mundo, foi uma coisa horrível. Isso acontece, começam a brigar, um acusar o outro. Por quê? Porque existe um conflito em casa, eles levam esse conflito para lá. Falta de perdão, ego, como ele falou, ciúmes, às vezes irmão fala, puxa, meu pai... nós fizemos um estudo, Júlia, sobre a família Matarazzo, era um império. E o que foi que aconteceu? Ciúmes entre irmãos, porque pegaram o caçula para colocar no lugar do outro, não teve um planejamento sucessório, né, como a Luísa traz. Então, esse monte de situações fazem com que alguém é empreendedor, né, a família é empreendedora, abre a empresa, trabalha por ela. Para chegar na segunda geração é difícil por causa dos relacionamentos familiares. Na segunda geração acontece às vezes, Júlia, do filho chegar e falar assim, olha, eu sei mais do que você, porque eu estudei a tecnologia, você não sabe, então eu vou mudar tudo, manda esse embora, porque esse está aí há 30 anos, não sabe de nada. Veja que desrespeito, né? E isso já na segunda, essa questão de gerações, se não houver esse olhar que você disse, entrar como humilde e entendendo que chegou depois, né? E depois precisa ver que ele já deu certo. Então, o que foi que ele fez? Que começasse, né? Então, aqui, ó. Da empresa 4 vezes. Eu já fui demitida, literalmente, 4 vezes da empresa. Nossa. E olha só que interessante, todas as vezes que eu saí da empresa foram momentos perfeitos para eu sair da empresa, momentos realmente que eu deveria ter saído. Então, essa questão de você não ter esse apego emocional e de achar que por você fazer parte da família, né, naquele momento, você tem que ficar. Que eu jamais seria mandado embora, ou que não era o momento, foi ótimo. E quer ser tratado diferente também, Júlia. Às vezes a pessoa fala, chegou esse funcionário aí e o meu pai, aí vem o pai, né? Meu pai não tá vendo e vai dar promoção para ele, para mim não. Sabendo que eu tô precisando, porque eu tô criando, tá? Sabendo que eu tô precisando, porque eu vou casar, que eu tô precisando de dinheiro, surgiu a vaga, vai dar para ele, não vai dar para mim, meu pai, pronto. Já estragou tudo. Já estragou tudo, porque... E outra coisa, vivenciar as experiências fora da empresa familiar, eu vejo que para quem já... porque a gente não escolhe,
a família, né? Quer dizer, consciente, vamos dizer que existe a questão, né, da vida, enfim, mas assim, você nasceu na família que você nasceu. Então, para você ter essa consciência e para você ter essa postura de que você é interessado ou não na empresa da família, ela vai afetar a sua vida, te traz um comprometimento com a sua vida e com tudo que está à sua volta. Mesmo que você ignore, que você fale, não, olha, a família é empresa, mas essa empresa eu não quero nada com ela, certo? Ela tem uma interferência na sua vida, você querendo ou não. Então, vai interferir porque é um sistema, Júlia. É um sistema. E o sistema, quando ele é instalado, não se desfaz. Ela vai estar interligada. Veja, imagina, eu já estava adaptada em home office, sou de uma outra geração. Meu pai, como pai, se posicionou muito forte na questão de formar uma mulher autônoma, uma mulher realmente independente. Então, a mente dele quebrou qualquer tipo de machismo, de achismo, e falou se colocou pra gente, tanto para mim como para minha irmã, estudem, vão estudar, vão se formar, vai trabalhar em outra empresa, vai prestar concurso público. A Fernanda entrou, minha irmã. Você falou em irmã, eu achei incrível como houve sincronicidade. Você falou, eu e minha irmã, aí ela entrou. Olha, eu acabei de falar de você, super parceira. Fernanda me ajudou lá quando eu comecei o home office, me ensinou, aprendeu comigo, me ajudou em tudo para eu conseguir me estruturar, para eu conseguir dar um atendimento apropriado para os clientes da empresa. E aí hoje ela já tem a carteira dela, tem toda a autonomia de administrar a carteira dela, com a empresa dela. Isso, enche meu coração de orgulho, né? Eu sei. Aliás, o relacionamento de vocês, Júlia, é muito incrível. Por isso que eu te convidei hoje, porque eu conheço vocês, né? Eu convivi com vocês, eu sei que tudo isso é verdade e esse é o segredo da empresa de vocês, das empresas, né? Família empreendedora, das empresas de vocês serem sucesso. O relacionamento seu e da tua irmã é muito incrível, né? Porque vocês estão sempre perto e, ao mesmo tempo, vocês sempre têm o espaço de vocês, né? Não sei se vocês ainda moram no mesmo lugar, mas eu lembro que vocês são vizinhas, né? Olha que incrível, vocês poderiam, as duas solteiras, poderiam dividir um apartamento, né? Mas não, vocês souberam respeitar o seu lugar, vocês saíram da casa dos pais, então vocês foram para a vida. Dessa maneira, vocês constituíram a sua própria família, a sua própria história. São vizinhas, né? Tem despesa de 2 casas porque entendem que é um outro momento da vida, não é mais a mesma casa, não é mais a família de origem, é a sua própria história. Esse tipo de conceito, de ensinamento, de consciência é o que faz com que vocês tenham harmonia no... Claro que pode ter briga, isso é normal, o conflito faz parte, né? Mas saber lidar com o conflito, colocar cada um no seu lugar, voltando à mesma coisa, a ordem, hierarquia, posição, um ajuda o outro, ensina, aprende, mas cada um no seu lugar. Isso faz toda a diferença. E vocês sabem ver isso, né? É o respeito. A gente até... Eu sou mais de visitar. A Fê, ela gosta mais de ficar na casinha dela, me recebe. Eu sou mais de... vou visitar a amiga, vou ali, vou aqui. E ela... Olha o Alan falando, fica em casa, a gente vai demais. Fica em casa. É verdade. Eu não tô saindo, eu juro. Eu aprendi essa disciplina de, assim, não é porque é a minha irmã, não é porque é a minha mãe, que eu vou bater na casa dela sem avisar, que eu não vou mandar um WhatsApp, que eu não vou dar uma interfonada. E assim, pra gente que trabalha em casa, é engraçado, porque no condomínio o pessoal, quem não conhece, deve olhar e falar, gente, mas que povo desocupado, que passa o dia inteiro enfiado em casa, sai, passeia com o cachorro, faz compra e volta pra casa. Vive de que esse povo? Vive de que esse povo, né? Vive esse povo. Mal sabe que a gente tá aqui sentada 8, 9 horas por dia,
Às vezes de madrugada, né, Júlia? O quê? Para cumprir um prazo, às vezes de madrugada a pessoa está trabalhando ali. E às vezes a pessoa liga um som mesmo, deixa às vezes algo ligado, aí passa alguém, né, pela janela e fala lá, tá ouvindo música? Tá assistindo. Não sei nem como comprar ração para esse cachorro. Ah, deve ser o pai é empresário. A gente passa por isso antes, né? Quando você é mais nova, essas coisas, como nós, né? Como um ser humano em construção, isso fere. Até na questão de violência, tal, porque a gente abomina qualquer tipo de violência, seja ela agressividade verbal, física, enfim, violência doméstica também. Nós superamos ameaças. Construímos a nossa história com resistência. Então, nós não... E muitas vezes isso nos deixa acuada também. Fala, poxa, olha o conceito que as pessoas têm de mim. Eu preciso mudar, eu preciso mostrar que eu sou diferente. Pelo contrário, quando a gente aceita a nossa realidade e entende que, na verdade, a satisfação que eu devo, né, vamos dizer assim, é para o meu parceiro comercial, é para minha família. É para aquelas pessoas, Júlia, que você assumiu o compromisso e a sua satisfação está restrita ao compromisso assumido. Então, não é todo mundo que tem direito de cobrar algo de você. As pessoas têm direito, sim, de cobrar, e você precisa dar satisfação no ponto em que você assumiu um compromisso com elas. E somente é isso. E o ponto-chave está dentro de você mesmo. É você entender que o que você está fazendo é uma escolha sua e assumir as consequências da sua escolha. Consequências boas, consequências ruins. Então, eu escolho trabalhar numa empresa familiar, eu escolho abrir a minha própria empresa para estar como parceira da mesma empresa familiar, eu escolho que essa empresa vai acontecer em home office, no meio da minha casa, com os meus gatos, com o cachorro, com o meu filho. Eu escolho isso e eu aprendo a administrar tudo isso. O que as pessoas pensam sobre isso, pessoas que não fazem parte desse universo, ou mesmo que fazem parte desse universo, isso não vai mudar as suas escolhas e as consequências que você vive com elas. Então, você está vivendo a tua experiência escolhida por você, você está administrando, você está ficando muito mais rica com isso, e isso te faz hoje poder estar aqui, trazendo essa experiência, contribuindo para muitas pessoas. Espero que esse vídeo vá adiante, que muitas pessoas tenham acesso, né? Porque é uma experiência de vida, você não leu isso em livros, você está me falando de anos, você está me falando de uma empresa de 40 anos, você está me falando de uma empresa de 3 gerações que você já está buscando aí a entrada da 4ª geração, que é o seu filho. Então, é uma empresa de sucesso, né? Uma empresa que precisa ser modelo para que outras também possam se desenvolver. Sim, você vê que sim. São detalhes, né? Acho que são detalhes. Parte dos pilares, né? Como a gente estava falando, você falou da ordem, você falou do posicionamento, da organização, da hierarquia. A questão da hierarquia, exatamente. E acho que esse ponto é muito importante também, Vanessa. Sim. De entender o legado e valorizar e ser o exemplo. Antes, quando você entra, né, cai de paraquedas, o que eu faço, como eu vou me posicionar, como as pessoas me olham. Quando você é mais nova, tudo é muito aflorado, tudo a gente sente mais. Talvez depois dos 30, a água bate com menos força, talvez, né? Ou a pedra... Na verdade, você já mexe o corpo com a água. Você aprende o movimento da dança da vida, que é o movimento da água. Aí dói menos que você tá dançando junto. Dói menos, você não fica lá resistente falando... Isso! Mas, então, você se posiciona hoje entendendo o valor do seu exemplo. Perfeito. O valor do seu exemplo. Primeiro, você tem muitos exemplos, você não sabe nem o que seguir. Você fala, nossa, mas tal pessoa fala assim, mas tal pessoa age assim. E aí, muita informação, né?
informação. E como é que você vai saber o que seguir, né? Como saber o que seguir? Eu tenho uma resposta. Eu tenho. A minha resposta é a seguinte: por que eu te trago hoje? Por que eu trago a Júlia e não trago outra pessoa com tantas informações que existem por aí? Porque a Júlia é uma árvore que já deu frutos. Você conhece a árvore pelo fruto, né? Eu sempre falo isso. Se você pegar banana, é uma bananeira. Se pegar maçã, é uma macieira. Então você conhece. E aí, quem você vai seguir? Quem deu frutos. Os frutos são bons, porque depois de dar frutos, tem frutos ruins. Sim. Tem árvore que não dá frutos, então essa nem interessa. Tem árvores que dão frutos, aí tem frutos bons e frutos ruins. A partir do fruto você pode escolher. Então, já que tem tanta informação, escolha aquelas que pelo exemplo já deram certo. Sim. É por isso que dá certo na empresa familiar, quando você, nova geração, entra e você fala, poxa, esse aqui, sei lá quem é esse, seu pai, sua mãe, seu tio, não importa, seu avô. Esse aqui já deu certo, a empresa existe, tá me dando emprego, deu certo. Sim. Então o fruto é bom. Deixa eu ver o que é que ele pensa, o que ele aprendeu, o que ele pôs em prática. Então, sempre que você encontrar um bom fruto, essa informação é proveitosa para você. Então, eu vi seus frutos, sei que seus frutos são bons, por isso que eu te convido para cá, né? E vou levar esse vídeo adiante, porque realmente é aí que a gente sabe, Júlia, o segredo das informações, né? E o seu fruto é muito bom. Ah, que bom! Eu fico feliz, gosto muito de compartilhar. Sou uma pessoa que tenho várias ideias, tive esse privilégio de te conhecer, de ter várias trocas com você também, de informação, de conhecimento. No cafezinho, né? É muito gostoso. Quando a gente tem muitas ideias, às vezes também se aproximam pessoas que sugam sua ideia e vão embora e deixam vocês e falam, poxa, né? É verdade. E também, por outro lado, tem pessoas que elas se aproximam de você e elas te ajudam a ter mais 10 milhões de ideias e realizar mais umas e desenvolver outras. Então, tem a questão, além do fruto, puxando o gancho do fruto, Dona Inês, minha mãe, até lembrei aqui que a Mayara perguntou, né? É possível manter essa forma quando o dono da empresa é o filho e os pais trabalham na empresa? É possível dessa forma. Já tivemos a minha mãe trabalhando comigo, aprendendo. Verdade, eu lembro, Júlia. Antes de eu me formar, antes de eu fazer 18 anos, ela já trabalhou na Vitória Régia. Tem clientes que lembram, que às vezes falam comigo, falam, nossa, sua voz é igualzinha da Inês. Eu falo, eu sou filha dela. Mas então dá certo também, mas o trabalho às vezes é delicado, porque tem a questão de não quebrar essa hierarquia. Então, é mais delicado quando acontece isso. Porque mãe e pai é diferente. Exatamente. As emoções, elas acabam tocando em pontos diferentes. Como sendo filha, é mais fácil você enxergar a hierarquia. É praticamente natural. É natural. É natural. Quando você está na direção, pode acontecer conflitos maiores. Porque mãe e pai tem o princípio da honra. E aí você, como chefe, e honrar é mais difícil, é bem delicado. Acho que isso dá uma live só para falar sobre essa troca. É uma questão mesmo a se falar. Eu só vou tocar aqui, porque senão ele vai ficar tocando e vai chamar. Tá. Enquanto a Júlia saiu, eu vou agradecer a presença de vocês, Júlia. Eu quero agradecer a honra de você ter vindo até aqui. Você é uma pessoa que eu admiro como profissional, como pessoa, tenho um carinho muito grande, né? Sou suspeita, porque a Júlia é minha amiga, né? Comadre, né? Comadre das comadres do projeto. Que tá aí, preciso de você novamente mexendo em tudo isso, né? Já convido quem está assistindo a participar desse grupo das comadres. Não é fechado para mulheres, tá? Sim. Os homens podem participar, tem um porquê de chamar comadres, tudo tem um porquê. E assim, gratidão. Eu vou deixar a Júlia você fazer suas considerações finais. Nosso tempo voou. Voou, né? Quando a conversa é boa, a gente nem vê. Quando começa
Aí a gente fica com frio na barriga, a mão suando, com medo de falar. Ai, meu Deus, vai acabar a live, eu queria falar mais tanta coisa. Legal. Então, eu quero agradecer a Vanessa, amiga, a doutora Vanessa, profissional, que trouxe esse convite. Quero também, o convite já está feito, nós vamos só agendar, alinhar as para você vir também no meu canal. A gente vai conversar mais sobre empresa familiar, sobre toda essa dinâmica de enfrentar os desafios e levar com leveza. Porque não adianta eu acho que o ponto-chave é trabalhar com alegria, é trabalhar com satisfação, porque os desafios virão, os desafios virão nas empresas familiares, os desafios virão nas empresas maiores, que são outros modelos de configuração. O que é importante é a gente se encontrar no que a gente está fazendo, nem que se for nos detalhes. O detalhe gostoso de você falar bem, de você orientar um cliente, de você solucionar, de você trazer conteúdo rico. Então, eu só tenho a agradecer, dizer que eu estou sempre à disposição para a gente ter essa troca, para a gente aprender juntas também, né? E desejar boa sorte a todos, bons negócios. Eu sou da área comercial. Se deixar mais um tempinho, eu já vou apresentar meu produto, eu já vou falar. Tu já vai vender, né? Você já me manda um e-mail. E, bom, eu sou acessível. Sempre. O que você faz, Júlia? Você trabalha com o quê? O material que a gente vende é como se fosse o arroz e feijão da empresa, né? O material se chama Ribbon. É o produto que serve para imprimir etiquetas. Então, a etiqueta que está aí na etiqueta de composição da sua camiseta, a etiqueta que está no freezer com as identificações da carne da sua geladeira, a etiqueta que vai nas caixas logísticas. O meu produto ele serve para imprimir, né? É como se ele fosse o toner, a tinta, para imprimir etiqueta. A gente está na hora do comercial. A empresa começou com fita para imprimir cheque, né? Chamava CMC7, se eu não me engano. E hoje eles evoluíram, se eu não me engano, 20, 30 anos atrás, para esse produto que atende Brasil inteiro, né? Então, a gente administra as contas comerciais, tanto para os revendedores, que a gente entra na queda de braço, que é preço, para prazo, tudo isso, como também as multinacionais, que identificam os produtos que chegam, né, na casa de todo mundo, que chegam em todas as empresas. Então, Júlia, então quem tiver interesse no teu produto, é só te procurar, né? Sim, falem comigo, podem me mandar... Como é que falam com você? Qual é o teu endereço? E-mail julia@vitoriaribbon.com.br, WhatsApp... Eu vou deixar o seu lá no... Onde vai ficar o vídeo no IGTV, eu vou colocar as suas informações para quem tiver interesse. E aí, nessa live, a Júlia vendeu. Nessa live a Júlia vendeu, que é uma coisa natural que eu aprendi com meu pai. Muito bem, muito bem. Gratidão, Júlia, empresária. Obrigada. E gratidão, comadre, amiga Júlia. É verdade. Gratidão, Van. Gratidão, doutora Vanessa. Um abraço para todos, para os nossos clientes, nossos familiares, para os nossos amigos, para a sua família, que é uma família muito querida também. E boas-vindas a todos, que a gente tenha um ano de recuperação, que a gente não deixe tudo isso abalar. Triste, é doloroso, se cuidem, né? Se preservem e vamos superar. Esse é o desafio. Todo dia uma superação com alegria. Bem lembrado, Alain. O Alain falou, olha, vamos fazer as coisas com alegria. E prosperidade para todas as empresas familiares e para as famílias empreendedoras. Esse é o nosso desejo. Um grande abraço. Obrigada, Van. Um abração para você também.